Bom dia, irmãos, que Deus abençoe a cada um que está nos assistindo nessa manhã de domingo, né? Você que está na sua casa e tirou este tempo para junto nós estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do nosso Deus através desse culto da nossa EBD. E para nós darmos início ao culto dessa manhã, nós vamos estar cantando juntos, cada um aí da sua casa, o hino de número 15 do nosso cantor cristão. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Irmãos, neste momento eu gostaria de convidar todos os irmãos para nós estarmos fazendo a leitura da Palavra de Deus, que é a nossa leitura diária de hoje, que se encontra em Mateus 6, do 25 ao 34. É uma leitura muito importante, né? Nos dias de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes nós andamos ansiosos, mas a palavra de Deus nos diz, né, que nós precisamos confiar no nosso Deus, depositar nossa ansiedade no nosso Deus, né? Pensar em tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele é capaz de fazer por todos nós. Então nós precisamos depositar nossa ansiedade no nosso Deus. E este versículo vai falar um pouco sobre isso. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que hás de comer ou pelo que hás de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam.
E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuraram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que Deus abençoe essa palavra lida. Irmãos, neste momento nós vamos estar cantando o nosso hino oficial da nossa escola, 536. Jesus amado, escuta a nossa petição e dai-nos teu auxílio nas horas da lição, no tempo dos estudos, ensina-nos a estar com grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidado e dai-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com dócil atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esta manhã, ó Pai, que o Senhor nos deu, por estar conosco, ó Pai, nos guardando sempre, nos protegendo e sempre nos livrando de todo mal, ó Pai. Te entrego a vida de cada irmão, de cada amigo, ó Pai, que neste momento, ó Pai, está dedicando este culto, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai. Que possamos, ó Deus, através da irmã Jocilane, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer na nossa escola bíblica dominical, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, suprindo, ó Pai, cada necessidade de cada irmão, ó Pai. O Senhor conhece, ó Pai, e o Senhor trabalha, ó Pai, na vida dos irmãos. Que o Senhor possa estar dirigindo a cada dia os nossos passos, que possamos, ó Deus, estar testemunhando de Ti através da Tua palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, no restante desse dia. É tudo que eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, neste momento eu gostaria de passar a palavra à irmã Jocilane. Ela vai estar assim trazendo o estudo dessa manhã. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Vamos iniciar mais o estudo da palavra de Deus, sem CBD, que Deus possa achar morada em nossos corações, terra fértil para a semente lançada ter frutos. A lição de hoje tem como título Presença Suficiente. É a lição 11, página 56 da nossa revista. Essa revista desse trimestre nós estamos falando sobre a esperança em tempo de quarentena. O comentarista dessa lição é o pastor Tiago Soares da Rocha. E o texto bíblico, base dessa lição está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos ler. Sejam vossos costumes sem avareza,
contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ao ler essa lição, a gente observa, né, que nessa parte tem uma letrinha, vê na versão dos irmãos, um Bzinho. Esse B nós vamos lá no capítulo 13, nas referências, nós vamos ver que está o seguinte, 13, né, capítulo 6, aí capítulo 5, fala o seguinte: sede livres do amor ao dinheiro, está em Deuteronômio 31, de 6 a 8, e Juízes de 1 a 5. A lição de hoje, o comentarista vem nos alertar o seguinte: se perguntarmos às pessoas o que lhe falta para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Algumas responderão que se tiverem uma conta gigantesca e que terão tranquilidade pelo resto de suas vidas. Outros dirão que é a saúde, que é o item indispensável para viver em paz. Pode ser até que alguém responda que é a prosperidade da sua igreja, a coisa mais importante para ter paz e tranquilidade na vida. O grande problema dessas pessoas é que elas colocam satisfação pessoal no tempo futuro, ignorando a maior entre todas as bênçãos que podemos receber, que é a presença de Deus. Continuando para o primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: o Senhor já providenciou tudo o que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Então, o que nós podemos entender? Primeiro a gente tem que entender o que significa suficiente, já que o título fala sobre presença suficiente. Ao lermos no dicionário, suficiente significa que ou aquilo que satisfaz, ou que basta, que é bastante. Nós ao lermos esse pedaço e vemos o comentarista fala, e mais significado suficiente, nós vamos ver que há uma concordância pelo fato de que entendemos que a presença do Senhor é o suficiente é o suficiente em nossas vidas. Nós vemos um exemplo na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo estava atormentado por espinho na carne, o Senhor falou: a minha graça te basta. Então, quer dizer, o Senhor estava providenciando todo o necessário para que o ministério de Paulo continuasse e a sua vida também ministerial não viesse a fracassar. Podemos ter a certeza de que a presença de Deus está conosco, por isso é uma promessa que ele fez na história bíblica. Essa promessa foi ouvida pela geração de hebreus que foram sustentados por 40 anos no deserto e estavam prestes a entrar na terra de Canaã. Deuteronômio 31:8, né? A gente sabe que lá Deus providenciou, né? Tem até um cântico que diz, né, que as pernas não incharam, seu sapato não desfaziam. Deus matou a sede daquela gente, mandou maná do céu, mandou carne do céu de codornizes. Quer dizer, de noite ele mandava uma coluna de fogo para guiar o povo, e de dia uma nuvem também para poder conduzir. Quer dizer, todo momento a presença do Senhor é suficiente na vida daquele que o serve. Sem dúvida alguma, foi muito importante para encorajar aquela geração a superar os seus desafios. Outra vez em que ela aconteceu no comissionamento de Josué. Ouvir essa promessa foi fundamental para ele cumprir a missão que recebeu de liderar o povo, sustentando, sendo sucessor de Moisés. O que a gente vê quando a gente vê lá no tema, né, de 1 a 9 de Josué, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9, o Senhor falando
o tempo todo, não te desespere, não tema, eu estou contigo, seja firme, para não vir desmolecer. No versículo 8 ele logo vai falar sobre a importância de estar na presença dele, ouvindo a palavra dele, meditando dia de noite. Não se aparta sua boca o livro dessa lei, antes medita de dia e de noite, pois farás prosperar, prudentemente conduzirá. Então, quer dizer, a presença do Senhor naquele momento era também através da sua palavra, através dos 10 mandamentos que foram entregues, né, de Deus para o seu povo. No tópico 1, fala que a presença é suficiente, os recursos não são. O que a gente entende disso aqui? A gente observa no decorrer dessa semana no noticiário falando que os recursos naturais estão acabando, né? A gente vê que cada vez mais, se a gente se prender a essas más notícias, como o salmista, nós temos que estar presos à palavra de Deus, que fala: não temerei maus rumores, mas meu coração está firmado em ti. São as más notícias, né? A primeira notícia é o aumento dos produtos da cesta básica. Depois falaram que é porque muitos estão comprando, né? Tá tendo o auxílio que está comprando. Então sempre tem vamos dizer assim, uma desculpa para poder justificar essa escassez de recursos. Mas se nós estamos vendo a palavra de Deus, a gente observa o quê? Que é a palavra de Deus se cumprindo. Lendo, não há muito tempo, nós estávamos no templo, ouvindo a palavra de Deus, e Deus usou um irmão, né, o irmão Israel, que pregou sobre que chegará um tempo em que a pessoa vai comprar um alimento por um denário, que quer dizer o quê? Que é o custo de um dia de trabalho para poder comprar tão pouco. Mas eu creio que tudo isso será para aquele que ainda não aceitaram ao Senhor, aqueles que não estão debaixo da obediência. Porque aqueles que estão debaixo da obediência é que o Senhor fala na sua palavra através de Davi. Nunca vi um justo padecer necessidade, nem os seus descendentes mendigar o pão. Então aqueles que servem o Senhor é temente a Deus, não vai mendigar o pão. Então não tem por que ficar desesperado, né, e preocupado, porque a presença do Senhor é suficiente. Então nós vemos aqui no primeiro parágrafo aqui da página 57, vai falar que o versículo de Hebreus 13, 5, que nós acabamos de ler, fala que ensina que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riqueza nessa vida não garante o futuro de ninguém, e muito menos satisfaz uma alma. Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. Se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. O que quer dizer isso? É errado querer ter o seu sustento? Não. É errado querer o bem, né, para sua família, de repente de adquirir algum bem? Não, não é. O que a gente observa que a palavra de Deus fala bem claro, que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. Por muitos anos, quando criança, eu ouvi alguns pregadores já renomados falando que o dinheiro é a raiz. Não, não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, é o amor. Ou seja, o sentimento que você coloca no objeto do dinheiro, né? E na época não tinha nem cédula como hoje, né? Que nós temos cédula, moeda, tudo mais. Mas é o que? Naquilo que está valor, que é onde fala: onde tiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. O que seria o tesouro? Né? Lembra quando a gente vai ouvir algumas pessoas vender um objeto, ela fala assim: mas tem um valor sentimental. Quer dizer, o valor que você coloca sobre aquilo que você tem é que vai fazer a diferença no seu relacionamento com o próximo e até mesmo com Deus. Então, se o dinheiro fosse a raiz de todo mal, eu creio que Deus não aceitaria os dízimos e oferta na sua casa. Então, quer dizer, quando ele fala se Deus ama o que dá com alegria, quer dizer que você está dando algo de si para Deus. Então você está mostrando o seu amor
a obra, aí nós estamos em campanha de missões, então nós vemos que a contribuição de cada um que vai fazer a diferença na frente. Aprendemos que missões é através de quê? De mãos que dão, né? Joelhos que se dobram e pés que vão. Então, quer dizer, cada um é um corpo, cada um fazendo sua parte. Agora, quando o corpo retém, quando o corpo deixa de fazer algo, o órgão fica danificado. Nós vemos isso aí no nosso organismo. Se o coração parar de bater, como que vai bombear o sangue para tudo? Algum lugar do corpo vai ser necrosado. O que é necrosado? Vai parar de fluir. Então, quando a pessoa retém, quer dizer, ela deixa de fazer o que deve ser feito, porque a vida é um movimento. Não há muito tempo nós estávamos ouvindo sobre o Mar Morto. Qual o problema do Mar Morto que não tem vida? Porque ele só recebe, ele não há aquela troca de água. E só recebe, ele chega um momento que está morto e não vai ter vida, porque a troca que não é nosso organismo, uma hora vai sangue arterial, depois venoso, passa pelo pulmão, vai pro coração e assim as coisas. Na vida espiritual é a mesma coisa, por isso que Deus considera a sua obra, né, o seu trabalho como corpo. E como corpo, nós entendemos que nós devemos demonstrar o amor. O cartão de visita do cristão é o amor. Né? Jesus fala, conhecereis vocês através do amor. Né? A palavra de Deus fala, o amor vem de Deus e todo que ama é de Deus. Então, se a pessoa não ama, é porque não conhece a Deus. Porque Deus é amor. 1 João 4, 7, 8. Então, quer dizer, a gente tem que haver essa troca. Fazer o esforço e acreditar que Deus está provendo tudo. Apesar da escassez, né, que a gente está ouvindo falar, mas a gente vai saber que a presença de Deus é o suficiente, é o bastante, é aquilo que vai suprir todas as nossas necessidades. Nós vemos aqui no tópico 2, fala que a presença é suficiente, o templo não é. Esse templo aqui, nós vamos ver o que o comentarista vai falar. A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retomando as práticas judaicas de sacrifício, dependência do sacerdote, utilização do templo. Esse templo tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois o que acontece simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando-nos livres para cultivar sua espiritualidade com o Salvador Jesus. O que a gente entende aqui? Lembra quando Jesus falou que ia chegar a hora, e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade? Esse é o momento que a mulher perguntou, aonde vou adorar? No templo? Aonde? No morro? Né? Hoje, né, umas questões, né, de algumas pessoas, tem que ser no monte, o outro, não, tem que ser dentro do quarto. Aí o outro fala assim, não, tem que ser em praça, os trabalhos. Aí vamos refletir, aonde Jonas buscou? Onde ele considerou até o inferno, dentro do ventre do peixe. Né? Por quê? Porque ali era o momento que ele mais estava precisando. E a palavra de Deus fala, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Aonde que Daniel foi clamar ao Senhor? Primeiro, ele dentro do seu quarto, com as portas fechadas, as janelas abertas em direção a Jerusalém, que ele estava na Babilônia, ali. No outro momento, quando foi jogado na cova, ele estava orando, quarto homem, né? Deus abençoou. Depois Sadraque, Mesaque e Abednego, seus colegas, né? Vamos dizer assim, os irmãos da época, foi lançado na fornalha de fogo porque não quiseram curvar diante da estátua do rei. Então o que eles fizeram? Aqueceram o fogo 7 vezes. Aí aonde que ele foi clamar? Lá dentro da fornalha. Aí quem que estava lá? O quarto homem.
semelhante aos anjos. Então quer dizer, o Senhor está ao redor daqueles que amam e clamam. O Senhor, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Nosso derredor está o diabo, bramando como leão, buscando que possa clamar. Então, a gente não pode estar apenas naquela crendice de achar que só dentro do templo, dos tijolos, lá da Igreja Batista Surubi, que nós possamos clamar ao Senhor. Eu posso clamar aqui, dentro do quarto, né, dos meus filhos. Eu posso lá dentro do meu quarto. Eu posso clamar enquanto estou lavando minha vasilha, enquanto estou limpando minha casa, enquanto estou conversando com o professor da faculdade, que não é crente, enquanto eu estou trabalhando, então enquanto eu estou conversando com meus vizinhos, enquanto estou na rua, então em todo o tempo. A palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar. Fala sobre espírito de oração. O primeiro templo que nós devemos estar cada vez cuidando é o corpo, né? É onde nós habitamos. Então é esse que nós devemos estar, vai estar conosco. Vai chegar um momento em que esse templo corruptível vai ser deixado e vamos ter um corpo incorruptível em que nós iremos clamar eternamente e cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo. É a nova música, é a letra que nós iremos cantar ao Senhor. Então nós devemos entender que o fato de nós não estarmos dentro do edifício do templo da Igreja Batista Surubi, isso não impede de eu ser Igreja Batista Surubi onde quer que eu esteja. Cada irmão e cada irmã, cada criança, adolescente, idoso, é a Igreja Batista Surubi onde quer que esteja. Nós somos tijolos do Senhor. Cada um tem a sua função. É uma parte do corpo em que Cristo é a cabeça. Então nós devemos ter isso em mente, entender que nós temos a mente de Cristo, que Cristo deixou isso para a gente. O terceiro fala, na página 58, fala que a presença é suficiente. Os nossos cuidados não são. Entendemos aqui nesse tópico aqui que por mais que a gente tenha cuidado, por mais que a gente tenha todo amparado, a nossa força pessoal não será o suficiente. O que quer dizer? A palavra de Deus fala: lancemos sobre Deus a nossa sociedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nesse semestre, né, primeiro semestre, nós estávamos conversando lá na faculdade, pessoas que tinham puxado matéria para adiantar as coisas, pessoas que tinham feito planos, a gente estava tudo certinho para agosto ser a nossa colação de grau, a nossa formatura, ia fazer book, ia fazer isso, pessoas que estavam com casamento marcados, estavam com festas, então tudo foi alterado, tudo foi mudado, parou a vida de todo mundo, como disse uma professora, é uma situação atípica. Então, quer dizer assim, nós estamos num momento de dependência total de Deus. De, antes de fazermos qualquer coisa, orarmos, Senhor. Como estou falando para os irmãos, é um desafio hoje para mim, para os irmãos entenderem. É um desafio hoje estar dando aula em situação remota. É um desafio hoje estar gravando um vídeo. Por quê? Porque cada um tem suas limitações, cada um tem suas dificuldades. Às vezes é luz, às vezes é foco, às vezes é energia, às vezes é bateria que cai, é um barulho extra, é tanta coisa que vai. E o emocional nem de todos está a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente tem um cuidado maior, porque quando a gente está falando, é algo que vai estar registrado, é um compromisso com a palavra de Deus. Mas o que a gente faz? A gente busca a palavra de Deus. Aquilo que a gente aprendeu no decorrer agora é a hora de nós botarmos em prática. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E esse não pecar é achar que eu vou dar conta de tudo. Mas eu, Jocilane, não vou dar conta. Eu tenho que depender de Deus, entender que Ele está no controle
da minha vida, das finanças, em tudo, nos estudos dos meus filhos, no meu estudo, no trabalho do meu marido, de tudo. É Deus que está tomando conta. Então não adianta a gente querer fazer as coisas por nossa força, como o salmista fala, que maldito o homem que com fome. Isso quer dizer o quê? Na força dos seus braços. E a força nossa é o momento que acaba, então a gente vai ter que depender de Deus. E dependendo de Deus, Ele renova as nossas forças, né? Lembra lá, Isaías que fala, mas que espera o Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que quer dizer isso? Quando a pessoa depende do Senhor, a águia vai, chega um período em que ela tem que fazer um processo de renovação. Ela vai tirando com o próprio bico cada pena, vai chegando um momento que ela vai bater o bico na rocha até arrancar e ficar quietinha ali até Deus dar nova, né, penugem, dar um novo bico, né, e outra ciclo que se começa. Então a gente tem que entender que devemos orar, essa oração, orar e ação. Mas primeiro depender da vontade de Deus, pedir o Espírito Santo. Agora não achar que de nós mesmos nós iremos suprir todas as nossas necessidades, né? Então, quer dizer, por mais conta robusta, gigantesca que alguém possa ter, isso não dá garantia de que isso é o suficiente para resolver todas as situações. A gente vê aqui, ó, que no Salmo, ele fala que na parte 58, que no Salmo 139, de 7 a 12, Davi fala da presença de Deus, que abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, a onipresença de Deus. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no sepulcro, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as ervas cobrirão e que a luz que tornarão a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhante como o dia, pois para ti trevas são luz. A gente vê, né, quando a gente vê Apocalipse está falando que na terra, né, prometida, na Nova Jerusalém, não vai ter sol, porque a luz de Jesus irá iluminar tudo. Então, quer dizer, se a luz de Jesus ilumina tudo, imagina a luz de Deus, que todo o poder que foi dado a Jesus foi dado por Deus. Imagina o quão maior é as obras das mãos de nosso Deus. Então a gente vê que Deus está no controle de tudo. Aqui fala o seguinte, no final do segundo parágrafo da página 58, da segunda coluna, fala que, de acordo com o texto, Deus, né, o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir seus filhos. O que quer dizer? Deus não deixa seus filhos desamparados. Ele sustenta a cada momento. Ele não permite provação quando não possam suportar. Eu coloquei aqui como importante o penúltimo parágrafo que fala que, quando a pandemia chegou ao Brasil, as primeiras dúvidas que ouvíamos foram: Deus está corrigindo o mundo? Começou o princípio das dores? O mundo está está acabando? Isso mostra a concepção errada muitas pessoas têm a respeito de Deus. Pensam nele como um carrasco e que tudo de ruim que acontece é castigo do Senhor. Precisamos nos libertar dessa visão e redescobrir um novo relacionamento com Deus baseado no amor. O que a gente entende nisso aqui? Deus é amor. Deus permite
que muitas coisas acontecem e, em consequência, a gente vai ver em conta dos próprios pecados dos homens. Existe, sim, uma criação, né? E aqui a gente vê que, embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida, de acordo com as leis estabelecidas desde a criação e com a sua permissão. Então, existe a questão da vontade permissiva de Deus. O que a gente entende se é consequência do primeiro pecado, mas Deus está livrando, está dando provisão. Quantas vezes a gente ouve falar que tal lugar nunca mais vai chover, nunca mais vai fazer frio, só vai fazer... Quando a gente viu no início do ano, né, choveu em vários lugares no deserto, lá no Nordeste, né, a ponto de dar enchente. Então, quer dizer, algumas pessoas falam assim, o homem quer brincar de Deus, né? O homem quer brincar de Deus, como teve pessoas que declararam que ia chegar a 1 milhão de mortos, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor foi misericordioso, Deus livrou os seus e está livrando. Alguns descansam no Senhor, mas creemos que Deus está no controle de tudo e que a sua presença é o que nos sustenta. A sua presença é que nos mantém firme, né? De que estamos aqui de passagem, nossa casa não é aqui, nós somos peregrinos, né? E para encerrar está aqui, ó, para pensar e agir, o que é colocado aqui, ó? A certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção da fé, onde devemos simplesmente crer. Nem sempre sentiremos essa presença conosco, mas o justo vive pela fé e não pelo que sente. Hebreus 2:4. Então, quer dizer, aqui ele vai falar que os sentimentos variam, mudam de acordo com o que, né, com a situação, então com as circunstâncias. São coisas humanas e suficientes estabelecer um relacionamento real com Deus. Jamais provaremos de um acordo com os métodos científicos e a presença dele, mas provaremos seus bons frutos com nossas vidas. Cremos mesmo sem ver e sem sentir que Ele está conosco, sem duvidar, baseado em suas promessas e garantida pela sua fidelidade e amor. Uma coisa bem clara, a palavra de Deus fala que Deus é fiel. Quando fala assim, Deus é fiel à sua palavra. Então a sua palavra não vale, a palavra de Deus fala, passará o céu até, mas a sua palavra não há de passar. Então é certo. Então nós devemos apegarmos a isso, entendermos que as promessas de Deus são firmes. Então quando nós lemos a palavra de Deus, meditamos e colocamos em prática, entendemos que por mais notícia ruim, por mais situações adversas, nós cremos que Deus está no controle de tudo. É um desafio. Entendemos que nós temos a mente de Cristo. Mas Paulo, não sabeis que vós tem a mente de Cristo? O que é isso? Você tomar posse. Como estava o fundamento de Cristo? Na palavra. Quando ele foi tentado, ele mostrou na palavra, que ele tinha conhecimento. E a palavra tem poder. Então a palavra de Deus fala muito claro que Deus é fiel à sua palavra. Então tudo que a gente for, nós somos hoje, nós somos o quê? Nós somos embaixadores de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores. O que o embaixador faz? Ele fala de acordo com aquela nação que ele está representando. E qual nação que nós estamos representando? A celestial. Nós somos seres, né, humanos, somos seres espirituais tendo experiências humanas. O nosso espírito volta para o Senhor, para aquele que nos deu. Aquele que terá o corpo trasladado, mudado, o pó vai ficar aqui. Mas a nossa mente volta para Deus. Então, todo momento, nós estamos ligados com a palavra de Deus.
através do primeiro sopro, nós somos filhos de Adão, que fala. Jesus é o quê? O segundo Adão, que vem a salvação. Então o tempo todo nós estamos sendo salvos. Jesus falou, não vos deixarei órfão. Antes de Jesus vinha a presença de Deus através dos profetas, dos patriarcas, falando e orientando o seu povo. Depois disso veio Jesus. Jesus, um pouquinho, Deus mandou o João Batista para limpar, endireitar os caminhos tortuosos, né? Que era o que? Era aquele que tinha a missão de tirar as pedras para ver a carruagem passar. A palavra de Deus lá no Velho Testamento fala que eu sou convosco, eu vou à frente, direitando o caminho tortuoso. O Senhor vai na frente, vai resolvendo, vai abrir os caminhos, abre porta onde não tem porta. É o Deus de milagres, de prodígios. Esse é o Deus. A palavra de Deus fala que quando nós estamos clamando, abrindo a boca, Deus já está respondendo. E às vezes quando está respondendo no momento que a gente quer, é para o nosso amadurecimento. E temos que ter base na palavra de Deus para entender igual aconteceu lá com Samuel. Que quando Deus falou com ele hoje, quando você pediu hoje já estava entregando. Mas teve uma batalha espiritual com o anjo que entregar a bênção e ele retornou. Mas isso não quis dizer que ele não recebeu a bênção. Então a gente tem que ter maturidade espiritual para entender que a presença de Deus é suficiente. E Jesus fala, eu vou voltar para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vou enviar a vocês o quê? O Espírito Consolador. E esse Espírito que está conosco é que nos permite estar de pé, que permite estar falando com os irmãos, que te viver eu não conseguiria. E o Senhor fala o quê para mim? Fala o quê para nós? Abre a boca e tá encherei. Senhor, seja comigo mais uma vez no falar, seja no meu relacionamento com meu esposo, com meus filhos, com a minha diretora, coordenadora pedagógica, orientadora do TCC, me dê sabedoria para falar com meus colegas, com meus familiares, para enfrentar um luto. Ó Senhor, seja comigo. Todos nós estamos passando problema, mas sabemos que com a presença do Senhor, é o suficiente para enfrentar qualquer dificuldade. Então, para concluir, ele faz algumas perguntas. Como estamos lidando com os recursos? Até que ponto confiamos que esses podem suprir nossas vidas? Como vemos o templo, os tijolinhos? Estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? Você está dependendo de pedra, tijolo, cimento, areia, do templo lá, da igreja lá, na Avenida Benedito Monteiro dos Reis. Está dependendo daquele templo, tijolinho, para crer na presença de Deus. Ou já aprendemos que isso é para nós, aprendemos que Deus é um ser onipresente que está conosco em todos os lugares. E a vida? Depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? É uma pergunta para cada um de nós, que o Espírito Santo vem completar o coração dos irmãos aquilo que eu não pude falar aqui. Amém. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossa vida, pela oportunidade de estarmos servindo ao Senhor, pela Tua palavra, Deus, dada, impressa, Deus. Obrigada, Senhor, por estar nos conduzindo, abrindo nossas mentes, que possamos, ó Deus, confiar no Senhor, entender que a Sua presença é o suficiente para suprir, é o bastante, ó Deus, e que nós não venhamos desmolecer, porque a Tua palavra diz que se nós formos fracos no dia da fraqueza, né, frouxo, fala frouxo no dia da fraqueza, nossa força vai ser pequena, mas queremos nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor disse, através do seu Filho, que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida que queremos. Queremos viver acima da mediocridade, da média. Queremos viver o sobrenatural, os prodígios, as maravilhas que o Senhor reservou para nós. Dilata em nós a nossa fé. Sabendo que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nos dê, ó Deus, direção para podermos passar por essa situação atípica, mas sabemos que com o Senhor iremos vencer
Em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, te peço, Deus, pelo anjo da nossa igreja, pastor Pedro, sua esposa, por cada irmão, a saúde, ó Deus, mental, física e espiritual. Tu esteja, ó Deus, sustentando, ó Deus. Assim, ó Deus, te peço, nosso filho amado Jesus, não que seja merecedor, mas confie em ti. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, irmão. A paz.